Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Sardes em Apocalipse. Os antecedentes. Parte 1. Pedro Dong. Capítulo 4. Tema desta semana: as obras da profetisa Jezabel. Meta de hoje: leitura das páginas 64 a 68. Deus escolhe a função de cada membro do corpo de Cristo. Quando bebemos do Espírito por meio da palavra, enchemos-nos de Cristo. Leamos: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 1 Coríntios 12, 13. Estamos entre os muitos membros do corpo de Cristo. No versículo 15 lemos: se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Um membro não deve almejar a função do outro, pois Deus deu função a todos. Por isso todos são igualmente importantes. Em nosso corpo, apreciamos todos os membros, não desprezamos nem mesmo um dedo com uma unha encravada. Quando isso acontece, todos os outros membros se mobilizam para cuidar dele. Nos versículos seguintes lemos: se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 16 ao 18. Veja que interessante. A expressão "se o ouvido disser" mostra que no corpo de Cristo até o ouvido fala. E não adianta o ouvido querer ser olho para achar que é mais bonito, pois é Deus quem determina a função de cada um, independentemente de nossa opinião. Sendo assim, não podemos escolher nossa função no corpo de Cristo. Deus nos coloca onde Ele quer, pois sabe o que é melhor para nós. De acordo com as Escrituras, é Deus quem escolhe e chama os profetas. O apóstolo Paulo foi escolhido e chamado por Deus. Gálatas 1,15. Ele foi usado como canal para falar pelo Senhor. Infelizmente, naquele tempo, na Grécia Antiga, surgiram vários filósofos com teorias que arrastavam muitos seguidores. Quando Paulo, sob a inspiração direta de Deus, falou a palavra, algumas pessoas influenciadas pelos eventos da época acreditaram que na igreja também funcionava dessa maneira e tentaram competir com o apóstolo. No entanto, reitero, essa não é uma escolha do homem. Em suas epístolas, Paulo mostra que não era merecedor do chamamento de Deus para ser pregador ou apóstolo, pois se considerava o menor de todos os santos. Geralmente, quem é escolhido por Deus para uma função tão vital não se julga suficiente para isso. Assim foi com Paulo com Moisés, Êxodo 3:11, e com Jeremias, Jeremias 1:6. Eles nunca disputaram uma vaga de profeta, visto que é Deus quem dispõe os membros do corpo como lhe apraz. Assim cabe a nós obedecer e ser fiéis na função que o Senhor designou. Os que aceitarem a vontade de Deus serão abençoados. Um profeta de Deus enfrenta adversidades. Os escolhidos para a função do profeta não têm uma vida de deleites, pelo contrário, passam por grandes adversidades. Pude testemunhar isso quando acompanhei o irmão Dong em seu ministério. Vi quanto sofrimento enfrentam os que estão à frente da obra do Senhor. Esses irmãos são alvos de insultos, críticas e maledicências. Nosso irmão Dong sofreu perseguição e toda sorte de coisas negativas. Por isso, quando chegou minha vez, disse ao Senhor: se possível, Senhor, afasta de mim este cálice. Eu vi o sofrimento do irmão Dong. Tudo recaía sobre ele. Hoje, se inventarem um grito de guerra e alguém não gostar, a responsabilidade recairá sobre mim. Tudo que causa insatisfação em alguém atinge diretamente quem está na liderança. Acredite, eu não queria estar nesse lugar, mas como não tenho opção, procuro somente ser fiel ao Senhor. Por outro lado, exerço essa função porque confio nele. Ele me dá descanso, pois prometeu isso quando me tranquilizou quanto a esta questão, mostrando-me o seguinte versículo: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Êxodo 33:14. Por isso, não devemos disputar a função, e sim aceitar o que o Senhor nos designar. Não importa que membro você é, se for fiel em sua função, receberá o galardão do reino. Apocalipse 22:12. Deus tem apenas uma fonte, uma única linha de liderança.
No Antigo Testamento, o profeta de Deus, Moisés, foi fiel em toda a sua casa. Ele fazia a obra de Deus, liderando o seu povo. Números capítulo 12, versículos do 6 ao 7. Para a transmissão da palavra profética, existem diferentes níveis de profetas. Há profetas que ministram a palavra do Senhor a todos os irmãos. Contudo, para dar direção à igreja, Deus tem apenas uma fonte, uma única linha de liderança. O autor de Hebreus mostra que, assim como Moisés, Cristo, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, também é fiel na casa de Deus. Hebreus, capítulo 3, versículos do 5 ao 6. Então, no Antigo Testamento, a liderança da casa de Deus era exercida por Moisés. Hoje, essa liderança é exercida por Cristo. No Novo Testamento, Deus também usa pessoas específicas para iluminar seu povo por meio de sua palavra. Podemos ver isso na segunda epístola de Pedro. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. A estrela da manhã surgirá quando o Senhor vier em sua segunda vinda. Sendo assim, ainda vivemos em uma noite de densas trevas. Na noite escura em que aguardamos a volta do Messias, não há estrela para nos iluminar. Nesse contexto, quem nos ilumina e dá direção? A palavra profética. Ela é como uma candeia, como uma lâmpada que nos guia. E a estrela da alva nascerá no coração dos que seguem essa palavra. Aleluia! A história da igreja, o cessar da palavra profética versus o surgimento do clero. No século II, depois da morte de João, não se levantou nenhum apóstolo para dar direção à igreja. Isso significa que a palavra profética deixou de existir. Apagou-se a luz da candeia. Não havia mais a autoridade do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Quando cessou a palavra profética, cessou a liderança, a direção. É terrível perder a direção do Espírito Santo. Por isso o governo da igreja foi parar nas mãos dos pais apostólicos, aqueles que tiveram mais contato com os apóstolos do primeiro século. Posteriormente, a igreja foi liderada por homens que almejavam fama e poder. Assim, surgiu o clero, um grupo de pessoas superiores que passou a ter altos privilégios, exigindo cada vez mais honra e o lugar supremo aos bispos. Estes, por sua vez, reivindicam sempre os melhores lugares. Dessa forma, Satanás usou o poder religioso com seus consequentes privilégios como títulos e autoridade para destruir a natureza celestial e pura da igreja. Na verdade, títulos e privilégios sempre exerceram grande fascínio sobre a natureza humana. O homem natural, caído, aprecia essas coisas e quando existem cristãos ambiciosos na igreja, geralmente há insatisfação, o que causa danos ao corpo de Cristo.